Vamos ler capítulo 1, versículo 5. Só a parte A do versículo. Depois nós vamos ler a partir do 26, tá bom? Diz assim o texto sagrado. Existiu no tempo de Herodes, rei da Judéia. Existiu no tempo de Herodes, rei da Judéia. No 6º mês foi o anjo Gabriel enviado da parte de Deus para uma cidade por nome de Nazaré, a uma virgem desposada, cujo o nome da virgem da casa de Davi, desposada de José, chamava-se Maria. E entrando o anjo aonde ela estava, disse: salve, mulher agraciada. Bendita és tu entre todas as mulheres. Ela, porém, ouvindo essas palavras, perturbou-se e pôs-se a pensar que significaria aquela saudação. Mas o anjo lhe disse: Marias, não tema, porque achaste graça diante de Deus. E eis que conceberás e darás à luz a um filho, que se chamarás pelo nome de Yeshua. Este será grande e será chamado o Filho do Altíssimo. Deus, o Senhor, lhe dará o trono de Davi, seu pai, e ele reinará para sempre sobre a casa de Jacó, e o seu reino não terá fim. Então disse Maria ao anjo: como se dará isso, se eu sou desposada de marido e não conheço homem algum? Respondendo o anjo, disse: descerá sobre ti o Espírito, e o Espírito Santo e o poder do Altíssimo te envolverá com a sombra. Por isso também o ente santo que há de nascer de ti será chamado Filho de Deus. Versículo 38. Então disse Maria: eis aqui a serva do Senhor, cumpra-se em mim conforme a tua palavra. E o anjo se ausentou dela. Versículo 46. Então disse Maria: a minha alma engrandece ao Senhor, e o meu espírito se alegra em Deus, o meu Salvador, porque contemplou na humildade da sua serva, pois desde agora todas as gerações me chamarão bem-aventurada. Porque o poderoso me fez grandes coisas e santo é o seu nome. A sua misericórdia vai de geração em geração sobre os que o temem. Agiu com o seu braço valorosamente, dispersou os que no coração alimentavam pensamentos soberbos. Derribou do seu trono os poderosos, exaltou os humildes, encheu de bens os famintos e despediu vazios ricos. Amparou a Israel, seu servo, a fim de lembrar-se da sua misericórdia, a favor de Abraão e de sua descendência, como prometera aos nossos pais. E você pode dizer glória a Deus? Tem 40 minutos. Olha para o seu irmão e diga a ela assim: eu sou a noiva. Ai, fala com autoridade: eu sou a noiva agraciada. O livro de Lucas, ele foi escrito, segundo os estudiosos, por volta do ano 80 a 90, depois da era cristã, ou também conhecido depois da encarnação do Verbo, do Cristo. Lucas, ele vai escrever o seu livro, que leva o seu nome, só que também ele vai escrever uma outra obra literária por nome de Atos dos Apóstolos, que ali dá as diretrizes e instituição da primeira organização por nome de Eclésia. Lucas, ele vai escrever no intuito de relatar alguém por nome de Teófilo, aquilo que ele ouviu de testemunhas oculares, aquilo que Deus falou para ele e aquilo que o seu mentor Paulo também o ensinou. Lucas, ele não é judeu. Lucas, segundo os estudiosos cristãos, ele é de Antioquia na Síria. Ele é alguém que tem um pensamento grego, que é doutor, escriba e médico.
Um escriba, no mundo antigo, ele era muito necessário, porque era difícil o acesso, não tinha impressora, não tinha gráfica, não tinha muitas pessoas que eram alfabetizadas. O papel não existia. Então eram feitos os escritos através dos pergaminhos ou através do papiro. Para que se nascesse um livro, uma obra literária, era necessário um couro de um animal, a morte de um animal, para que nascesse um exemplar de um livro. Ou era através do papiro. Então custava-se muito caro para poder escrever alguma coisa, porque a pessoa tinha que ter uma formação acadêmica, ou ela tinha que pelo menos ser alfabetizada ao nível de ter um bom vernáculo e ao nível de poder escrever e alguém depois ler e entender. Como se não bastasse a dificuldade disso, também tinha outra dificuldade. Era caro, dispendioso. Então, segundo acreditam, que Lucas, ele é patrocinado por um homem por nome de Teófilo. Só que Teófilo também é junção de dois nomes. É a junção de Teos e a junção de Filos, que traduzindo significa amigo de Deus. Ou seja, quando Lucas escreve essa carta, redorbe a sua atenção, ele está escrevendo não somente para uma pessoa, mas ele está escrevendo para todos aqueles que são amigos de Deus. Ele vai começar a sua carta e eu preciso de dar a introdução, tá bom? Introdução a gente não pula, introdução a gente não grita, introdução a gente faz você pensar para você entender aonde o escrito quer chegar, ok? Então tenha paciência comigo, eu vou chegar lá. Então Lucas, ele tem duas preocupações. A primeira, de distinguir os documentários, os testemunhos oculares, e de discernir o que vem de Deus. Ele vai escrever, e como ele é acadêmico, ele é a fonte mais histórica que tem dos 4 evangelhos. O evangelho de Lucas, ele tem algumas peculiaridades, quase que não sai, de outros evangelhos. Por exemplo, é o evangelho que tem mais parábolas. E é o evangelho que se explica melhor as parábolas. É o evangelho que é mais bem interpretado e a sua leitura, ela é mais aguçada, porque a sua escrita, ela é mais rebuscada, ela é mais fina. E ele é, de todos os autores, o que vai dar mais datas precisas dos acontecimentos. Ele vai começar no versículo de número 5, dizendo assim: existiu nos dias de Herodes, rei da Judéia. Existiu nos dias de Herodes, rei da Judéia. Para que nós possamos entender o cântico conhecido como Cântico de Maria, que é o Magnificat, a obra mais bonita de todos os cânticos, não somente do Antigo, mas também do Novo Testamento, é o Cântico de Maria. O livro de Lucas, por exemplo, tem 4 cânticos. É o livro que mais tem terlins, que mais tem salmos, que mais tem cântico. Porque o judeu, diferente de muitas pessoas, ele entende que no dia da aflição ou no dia da alegria, sempre tem que ter preparado sobre os nossos lábios um cântico de adoração a Deus. Tem gente que é inteligente, mas eu vou te ajudar, você que está cansado aí da comida, com o buchinho pesado. Porque tem gente que canta só no dia da alegria. Mas Deus está ensinando para nós que mesmo passando lutas, passando dificuldade, passando tribulação, passando provação, tem que ter um cântico na sua boca de adoração ao Senhor. Este cântico, Magnificat, ele é a obra literária mais bonita da Bíblia.
Augustinho de Hipona, por exemplo, ele ficou maravilhado quando ele leu este cântico e entendeu a profundidade daquilo que estava revelado através do cântico de Maria. Mas para que nós possamos entender a beleza, a profundidade, nós temos que entender o que são os dias de Herodes. Herodes, ele vai se assentar ao trono para ser governador da Judéia com 25 anos de idade. Quem era Herodes? Herodes era o filho de Antípater. Quem era Antípater? Antípater era um edumeu. A primeira coisa que você tem que entender é que este edumeu, por nome de Antípater, ele é alguém que faz parte da linhagem de Esaú. Quem foi Esaú? Esaú é alguém que nasce com o direito da primogenitura, que nasce com o direito de ser o patriarca, que nasce com o direito de ser aquele enviado por Deus, mas o seu ventre fala maior do que as promessas de Deus. É alguém que troca a bênção de Deus, a promessa de Deus, por um momento. É alguém que troca a bênção de Deus, é alguém que troca as promessas de Deus por causa de um prato de lentilhas. Então, Antípater era um edomita, um descendente de Edom, que se tornou Edom, nasce com Esaú, mas tem o nome de Edom porque Edom vem de Adão. Adam, que tem a sua raiz de Adonishô, que tem a sua raiz de Adamar, que significa terra, e que tem a sua raiz de Edom, que significa vermelho. Então, todas as vezes que dizia que ele era Edom, estava se remetendo ao pai dos pais dele. Quem era o pai dos pais dele? Adão, que também trocou a aliança com Deus, as promessas de Deus, por causa do seu ventre. Então, todas as vezes que falava que ele era vermelho, estava dizendo de alguém que está ligado à terra. E Paulo vai dizer: se o homem esperar apenas das coisas desta terra, ele é o mais pobre e miserável de todos os homens. Então, ele é filho de um edomita, que se casou com uma princesa árabe e teve um filho por nome de Herodes. Herodes, ele vai alcançar o favor de Roma por causa do seu pai. Eu tenho um seminário a respeito disso, é bem comprido. Um dia a gente senta e faz, tá bom? Ele vai se assentar no trono de Judá para ser governador de Judá com 25 anos de idade. Com 30 anos de idade, César vai elegê-lo como o rei de Judá. E ele, para agradar a Roma, ele começa a fazer grandes construções a fim de trazer a atenção, o prestígio e o reconhecimento de Roma. Ele funda a maior cidade portuária do mundo antigo por nome de Cesareia. Cesareia é homenagem a César. E lá ele vai criar anfiteatros, ele vai fazer com que todas as estradas sejam pavimentadas, ele vai criar circos, ele vai criar também Massada, o castelo de Massada, ele vai ter uma guarda armada de 3.000 homens, só que ele não consegue agradar os judeus, porque os judeus entendem que o trono é para ser sentado um descendente de Davi, não um descendente de Dumeu. Então, para dar legitimidade ao seu trono, ele vai se casar com a filha de um dos sacerdotes, por nome de Hircano II. Ele vai se casar com a filha de Hircano II, que foi sacerdote dos Macabeus, que reinou em Israel durante 100 anos. Quando ele se casa com Mariane, ele está dando legitimidade para o seu reino. Ele está querendo sinalizar para as pessoas
que ele está ali debaixo da obediência e debaixo da vontade de Deus. Então ele se casa com ela, só que César vai dizer que era melhor ser uma porca de Herodes do que ser um dos seus parentes. Herodes faz grandes construções, e entre uma das grandes construções, ele vai ampliar o templo reconstruído por Zorobabel, e ele vai fazer deste templo, segundo os historiadores, um prédio de cerca de altura de 21 andares. Ele vai colocar pedras brancas, vai colocar muito mármore, vai fazer a cúpula de ouro. Só que embora o templo seja ampliado, ele vai colocar 2 águias romanas na entrada do templo. O que ele estava sinalizando é que você pode até adorar a Deus, mas está debaixo a sua adoração de um domínio romano. Como se não bastasse, ele também vai começar a expandir o entretenimento, a distração. Ele também, como se não bastasse, ele vai começar a financiar os jogos, até os jogos de Atenas ele financiou. E ele vai começar a investir na filosofia. O que é a filosofia? A filosofia se dá ao pensamento, ao exercício de pensamento, para que o homem tenha uma autodescoberta através do seu intelecto, sem precisar de Deus. Ele começa a incentivar, e um filósofo muito famoso da sua época, por nome de Pitágoras, ele se levanta e vai dizer assim: ao homem não pode ser privado nenhum desejo, ao homem não pode ser privado nenhum prazer. O homem tem direito de buscar o prazer e o contentamento de todos os lados. Como se não bastasse ele incentivar a filosofia, ele também começa a chamar artistas para fazer estátuas. Essas estátuas tinham corpos definidos de homem, para que os homens se assemelhassem aos deuses, fazendo as estátuas dos homens que eram do panteão grego, se assemelhando os deuses aos homens. As pessoas tinham uma ideia errada de que os deuses tinham forma humana e que estes deuses tinham corpos malhados e definidos, para que as pessoas começassem a cultuar o seu corpo. Então, o que é os dias de Herodes? Os dias de Herodes são dias também em que o sacerdócio está corrompido. Porque um governador por nome de Quirino, ele vai se assentar e ele vai matar todos os sacerdotes da linhagem de Arão, e ele vai colocar Anás ali com 39 anos de idade para poder ser o sacerdócio. Um posto que era vitalício. Depois de 5 anos ele vai tirar e colocar Caifás no lugar. Então, o que se dá quando o historiador está querendo dizer existiu nos tempos de Herodes? Quando ele diz assim, existiu no tempo de Herodes. O tempo de Herodes, quando ele diz existiu no tempo de Herodes, ele está dizendo assim, sabe, existiu um tempo em que a filosofia tomou tanto conta da vida do homem, que o homem acha agora que não é preciso se aproximar e se conhecer através de Deus. Existiu um tempo em que o Senhor vai ficar 400 anos sem se pronunciar, porque o tempo de Herodes é o tempo do silêncio de Deus, conhecido como um tempo intertestamentário. É um tempo que Deus não se manifesta através de sonhos, que Deus não se manifesta através de visão, e que Deus não se manifesta através de profeta. É 400 anos que Deus não usa ninguém, que Deus não fala com ninguém, que Deus não dá um sonho para ninguém. São 400 anos que as pessoas estão vivendo do seu bel prazer. Existiu nos tempos de Herodes, é um tempo em que a filosofia está maior do que a religião.
Existir no tempo de Herodes significa que as pessoas estavam buscando mais entretenimento do que estar na casa de Deus. Existir no tempo de Herodes significa que a religião pode até existir, mas tem que ser controlada pelo governo. Mas eu quero te dizer uma coisa: mesmo em dias de Herodes, Deus vai visitar a Nazaré e vai encontrar uma jovem por nome de Maria. Um dia eu venho aqui e prego essa mensagem inteira. Vamos correr. Existiu no tempo de Herodes, rei da Judéia. Existiu no tempo de Herodes, rei da Judéia. E o tempo de Herodes, como parece com os nossos tempos? E isso não está no esboço, tá? É impressionante como os tempos de Herodes se parecem com o nosso, onde as pessoas buscam mais o conhecimento do que a presença de Deus, onde as pessoas preferem mais espetáculos com pão e circo do que buscar a presença de Deus. Existiu no tempo de Herodes e existe até nos dias de hoje um tempo em que as pessoas não conseguem mais ouvir nem discernir. Mas eu tenho uma notícia boa para te dar. Deus achou aqui em Londres mulheres agraciadas que sentem a presença de Deus, buscam a presença de Deus e têm intimidade com o Espírito de Deus. E a Bíblia Sagrada diz no versículo de 26 que nos tempos de Herodes, que matou as crianças de 0 a 2 anos, que matou quase todas as suas mulheres e quase todos os seus filhos, o anjo Gabriel, enviado da parte de Deus, vai aparecer em uma cidade por nome de Nazer ou Natzer. Nazaré. A cidade de Nazaré, ela fica a 24 quilômetros do mar da Galileia, cidade da Galileia. Olha que coisa engraçada, e eu me pus a pensar essa madrugada. Os dias que Maria, ela está, são dias maus. Maria é judia, de Judá, parte sul, lá em cima. A Galileia é a parte norte. Então é mais do que natural de quem é judeu morar na Judéia. Só que ela não pode morar na Judéia, porque os judeus, sobre eles paira uma promessa que de um dos descendentes de Davi virá aquele que o reino dele não tem fim. Então ela vai para uma cidadezinha por nome de Nazaré, que fica a 24 quilômetros do mar da Galileia, que fica na Galileia, que não tem menção dela no Antigo Testamento. Porém, historiadores acreditam que era uma cidade de refúgio. A cidade de refúgio foi instituída na lei do Levirato, na lei mosaica. Vou traduzir. Foi dado por Deus a Moisés para que toda pessoa que pecasse, para que toda pessoa que cometesse um ato criminal, ela conseguindo entrar pelas portas da cidade de refúgio, ela ganhava um salvo-conduto de esperar em vida o julgamento e não ser apedrejado. Era uma cidade que foi projetada para ter 500 pessoas. Eu sinto a graça de Deus aqui. Oh, meu Deus. Só que nos dias de Maria, essa cidade, ela tinha cerca de 8 a 10 vezes mais do que a sua população. E qual é a população de Nazaré? A população de Nazaré é de salteadores e bandidos, que entraram pelas portas da cidade de refúgio para poder continuar a ter vida. Era uma cidade de muita má fama. Lembra de Natanael, João capítulo 1? Natanael, ele vai ouvir de Filipe, e Filipe vai dizer: achamos o Cristo. Quando Filipe diz achamos o Cristo, Natanael vai se indignar e vai dizer: pode vir alguma coisa boa de Nazaré? Nazaré não era um lugar frequentado por quem tinha posição, por quem tinha status ou porque queria ter uma vida imaculada.
Só que quando eu olho para a Bíblia Sagrada, o Deus que confunde lógica, ele vai achar alguém em meio à geração de Herodes, em meio a uma cidade de má fama, em meio a gente que não presta, ele vai encontrar alguém. Se tem alguém querendo ser encontrado por Deus aqui, você pode glorificar este Deus, porque ele te achou aqui nesta tarde. Agora eu vou começar a pregar. Nazaré. E você sabe que Nazaré é uma palavra, é uma incógnita? Porque Nazaré significa renovo. Se vier do shoresh, da raiz natser. Só que no hebraico nada é fácil, tudo é complicado. Então a raiz é incerta. Então eles não sabem se Nazaré vem da palavra natser, que é renovo, ou se vem de Nadzir, que é separado. Só que Natser é uma coisa linda, porque Nazaré é a cidade das oliveiras. A oliveira, ela é símbolo de Israel. Nós somos jambuzeiros enxertados na boa oliveira. Só que o que é um natser? Alguém separado. É alguém que mesmo estando numa cidade que não tem boa conduta, conseguiu permanecer imaculado para agradar o seu Criador. Ei, Jesus está falando com alguém aqui nesta tarde. Pode ser Londres perigosa, pode ter bandido, salteador, roubando o carro, mas Deus ainda vai encontrar Marias aqui nesta tarde. Alguém separado para viver um propósito de Deus nesta nação. Natser. O que é Natser? Ô varão, na hora que eu der um terra aqui, não abaixa não. Natser é renovo. E o que é renovo? Rebento. Ele está falando de oliveira. Eu moro num lugar onde as oliveiras são centenárias. Existem oliveiras lá que existem há mais de 200 anos. Só que a oliveira, ela quando está perto do final do ciclo da sua vida, quando todos acham que a oliveira vai morrer, nasce do lado do pé da oliveira um pequeno natser, um pequeno renovo, um rebento. Para alguém que achava que a oliveira estava morta porque está velha, Deus está dizendo: ei, ainda tem muita vida aí. Talvez alguém achou que teu ministério acabou, que tua vida parou, mas Deus está dizendo que tem renovo para você nesta tarde. Se você acredita nisso, pode glorificar a Deus, porque Ele vai receber a tua adoração. E eu sou muito crítica comigo mesmo. E eu vou te contar uma novidade. Eu odiava quando alguém falava assim: Jesus Cristo de Nazaré. E eu falava assim pro meu marido: amor, a gente não pode falar Jesus Cristo de Nazaré, né? A pessoa estuda muito, ela vai ficando xarope, irmãos. Aí eu falava: a gente não pode chamar Jesus Cristo de Nazaré, porque se a gente chamar Jesus Cristo de Nazaré, nós estamos dizendo que ele é galileu. Se a gente disser que ele é galileu, a gente está tirando a deidade de Cristo e o trono de Davi, seu pai. Então a gente tem que chamar de Jesus o judeu, Jesus o belemita. Aí o Espírito de Deus me visitou. E é bom quando o Espírito de Deus visita a gente, viu? E ele disse para mim assim: filha minha, me responde uma coisa. Quando olharam para Jesus na crucifixão, eu disse que eu sou um desastre. Jesus não é o símbolo da oliveira? Eu falei: é, Senhor, o símbolo da oliveira. Porque Jesus, ele é a oliveira.
esmagada, moída na cruz do Calvário para produzir o azeite da unção. Unção é a palavra Mashiach e ele é o ungido de Deus. Quanto mais a azeitona é esmagada, o martírio de Cristo, mais produz azeite que também vai iluminar. E ele, John diz que ele é a luz do mundo. Ele é azeitona. Aí Deus falou para mim assim, ele é azeitona ou não é? Eu falei, é. Ele diz assim, a azeitona é produto do quê? Eu falei, da oliveira, Jeová. E ele diz, e quando ele estava na cruz do Calvário, o que olharam para ele e pensaram? Falei que o ancião de dias estava morrendo, Senhor. Aí Deus falou, pois é, eu que confundo a lógica humana já tinha preparado um rebento. Porque quando todo mundo achou que Cristo estava morto, estava acabado, que tinha acabado a sua história, ele ressurgiu, ressuscitou. Ei, você não serve um Deus morto, mas você serve um Deus vivo e que reina para todo sempre. Eu preciso correr. Existiu nos tempos de Herodes, rei da Judéia, uma jovem. Só que o texto vai continuar, e esse texto é muito lindo. Porque ele vai dizer assim, olha. No 6º mês, foi o anjo Gabriel enviado da parte de Deus para uma cidade da Galileia chamada Natser. Versículo 27. A uma virgem desposada com um certo homem da casa de Davi, cujo seu nome era José, e o nome da virgem era Maria. E aí o Espírito de Deus falou comigo aqui. Porque nós, seres humanos, somos tendenciados a evidencializar nome. Nós somos tendencializados a evidenciar dom. Nós somos tendenciados, é de nós, irmãos, não só é só tu, não é eu também, é todo mundo junto e misturado dentro do liquidificador, batido e amassado. Só que o Espírito de Deus falou para mim assim, note, olha para o texto. E eu olhei para o texto e Deus disse assim para mim assim, olha para esse versículo. Aí eu olhei para o versículo e falei, Senhor, eu aqui não estou querendo evidencializar o nome dela. Eu estou evidencializando a condição dela. O nome dela aparece uma vez só, mas a condição dela aparece 2 vezes. Porque tem gente que se apoia em nome, tem gente que se apoia em seguidor de Instagram, tem gente que se apoia em se tem mais seguidor, se tem menos seguidor, se tem fama, se tem nome ou se tem prestígio. Mas o Espírito de Deus não está preocupado com isso. Ele está preocupado com a sua condição. Pode ser Maria, Beatriz ou Ana, mas ela tem que ser virgem e cheia do Espírito Santo de Deus. Ela é virgem. Ela é uma alma betular. Ela é uma alma betular. Ela é uma moça virgem. E a virgindade, por incrível que pareça, ela não está enraigada no ímen. Não é só o ímen que qualifica alguém que é virgem. Porque a palavra virgem, betular, para ser betular, é necessário que ela seja tahará. Não entendeu? Vou explicar. Tahará é um estado mais do que a nossa carne. Não é só alguém que venceu os desejos carnais. Não é só alguém que não se apegou à vontade terrena, carnal e muitas vezes diabólica.
Não é alguém apenas que guarda o seu corpo, mas é alguém que vive uma vida voltada para a pureza. Alguém que tem pensamentos, atitude e intenção de coração de servir ao Senhor de verdade. É mais do que uma maquiagem, como diz a pastora Luzia ontem. É mais do que fazer uma cena. É mais do que dizer para os outros que é espiritual. É mais do que qualquer outra coisa. É alguém de lá de cima, o Senhor, olhar e dizer: ela é agraciada porque ficou separada para mim. É separada. Ela é pura. Só que esse tahará, eu tenho que parar, faltam 8 minutos. Eu só vou ficar no virgem. Só que esse tahará, tu não vai entender por que ela canta. Só que esse tahará, significa que ela é virgem, pura. Só que esse pura significa que ela é pura cerimonialmente. Vou te explicar. O que é ser puro cerimonialmente? Ser puro cerimonialmente é alguém que está apto para viver uma vida consagrada a Deus e, acima de tudo, uma vida que vai servir de sacrifício vivo. Aí Paulo vai dizer assim: olha, apresentei os vossos corpos em Romanos 12 como sacrifício a Deus, sacrifício vivo e santo a Deus, que é o vosso culto racional. O que é um culto racional? Um culto racional é entender que o sacrifício sou eu. Então, se eu sou um sacrifício, eu não vivo para ser a minha vontade. Eu não vivo para fazer aquilo que eu quero. Eu não vou para onde eu quero, eu não como o que eu quero, eu não ando aonde eu quero, eu não durmo a hora que eu quero, eu não falo a hora que eu quero, mas eu vivo uma vida de sacrifício para agradar aquele que tem poder de receber o sacrifício. E o que é um sacrifício? Um sacrifício é um korban. Korban. A palavra korban vem de karov. Karov significa aproximar-se. É a única forma que o Criador se aproxima é através do sacrifício. Quando se sacrificava, o Criador que estava longe por causa dos nossos pecados se aproxima de nós por causa do sacrifício. É por isso que Cristo, ele é um mediador entre Deus e os homens. Ele é o Karov. Ele é o que une. Ele é o que faz você dobrar os seus joelhos aqui e orar, e o céu se abrir e Deus receber a tua oração, entendendo o sacrifício de Cristo. Só que o que é um sacrifício? Um korban? Um korban é um sacrifício imaculado. E para ser um sacrifício era necessário que o cordeiro fosse cordeiro em primeiro lugar. E o que é ser cordeiro? Cordeiro era um pequeno animalzinho que ainda não tinha entrado na fase adulta. Por isso ele permanecia betulá, virgem. Porque ele não tinha tido ato sexual com ninguém. Ele não tinha encontrado uma ovelhinha e feito nada com ela. Então, por ele ser puro, ser limpo, ser apto para ser o sacrifício, ele era sacrificado diante de Deus, porque o seu sacrifício, o seu korban subia como lá, oferta agradável que cheira diante de Deus com um cheiro suave. É por isso que quando Gabriel vê Maria, ele vai dizer assim: salve mulher agraciada, bendita és tu entre todas as mulheres. Ele estava dizendo assim: sabe, existe um governo corrupto, caído, e existe muitas pessoas que se perderam, mas você mesmo morando em uma cidade de má fama, se guardou para o Senhor e está se apresentando como sacrifício diante dele.
ela olha para a saudação e acha estranha a saudação. Sabe, mulher agraciada? Ai, bendita és tu entre todas as mulheres, e bendito é o fruto do vosso ventre. Aí Maria olha para ele e ele diz assim: Maria, não temas, porque de ti há de nascer o santo, o Kadosh Baruch. Bendito seja ele, amém. E o seu nome se chamará Yeshua. E é Deus, Shua é salvação, Deus é a salvação. Todas as vezes que alguém falava Yeshua, está dizendo Deus é a salvação. Quando ele passava nas ruas e alguém falava Yeshua, Ben Hadavid, Yeshua, filho de Davi, ele está dizendo assim, o Deus que é a salvação e que é filho de Davi, é esse o nome de Jesus. Era uma pregação já. Só de falar o nome dele, você já sabia quem ele era e o propósito que ele veio na terra. De ti há de nascer o santo. E sabe o trono que está sentado com Herodes? Herodes pode ser rei durante 60 anos, mas o trono de Jesus, meu irmão, permanece séculos dos séculos e ninguém consegue tomar. De ti há de nascer o santo. E o seu nome será Jesus, e esse será grande, será chamado Filho do Altíssimo Deus. O Senhor lhe dará o trono de Davi, seu pai. E ele reinará para todo sempre, a casa de Jacó, e o seu reino não terá fim. Então Maria, ela vai olhar, e ela vai fazer a pergunta mais importante que alguém pode fazer que não tem marido. Como se dará isso? Agora que eu vou entrar na mensagem. A pastora disse que eu podia ultrapassar um bocadinho. Eu estou debaixo da autoridade dela. Maior que ela, que só tem o pastor Paulo. Para o pastor, eu continuo. Ai, eita, mãozinha abençoada. Eu não vou exceder muito o horário, mas eu tenho algo de Deus para te entregar. Eu estou com vontade de pregar, irmão. Eu nunca vim para Londres para passear. Você entra no meu Instagram, não tem uma foto de Londres passeando, mas tem foto pregando. Ele olha, ela diz assim para ele assim: olha, como se dará isso? Se eu estou em Jerusim, como se dará isso se eu não tenho nenhum marido? Como se dará isso se eu, embora tenha promessa, ainda não estou casada? Como se dará isso, embora eu tenha um noivo, ele ainda não me desposou? Eu estou em estado de Jerusim. O que é o estado de Jerusim? Só de Maria falar isso, ela já estava dizendo a condição dela. Maria é mais do que uma mulher, ela é a tipologia da igreja. Ela é a tipologia da noiva que espera um noivo. Ela é a tipologia de alguém que ainda não está casado, mas está debaixo de uma promessa de um casamento. As bodas do Cordeiro. E o que era Jerusim? Jerusim é um noivado em Israel. É um noivado. Esse noivado, para acontecer, existem algumas coisas peculiares para que esse noivado possa acontecer. Em primeiro lugar, a menina tem que ser virgem. Ela tem que ser pura. Segundo, ela tem que ter a mesma fé. Ambos têm que acreditar no mesmo Deus e servir ao Deus. Porque tem gente querendo até servir ao Deus, mas querendo namorar com outras religiões. Vem para o culto na segunda, na terça vai para Umbanda. Vem para a quarta na igreja, na quinta vai para a mesquita. Mas Deus está dizendo: ei, se é para me servir, para ser noiva, tem que permanecer imaculada, pura diante de mim. Deus está falando. Depois que ela tem essas características e ela vai passar pelo mikve, pelo um ritual de purificação,
os dois passam, é por isso que Jesus se batizou. Jesus se batizou não porque ele tinha pecado, mas para se cumprir. E para que o noivo possa receber a noiva e fazer promessa para a noiva, ele tinha que estar passado pelo mikvê, um banho ritualístico. Depois ele vai até a casa da noiva. E ele vai fazer uma cerimônia por nome de Shitatanaim. Essa cerimônia, ele vai ter que ter algumas coisas. A primeira coisa que ele tem que ter é uma aliança. Porque a aliança, ela é o símbolo visível do compromisso do noivo com a noiva. Quando nós temos uma aliança no dedo, alguém olha para nós e vê que nós temos um compromisso. Vê que nós somos separadas para alguém ou para algum propósito. Então, para se casar, é necessário ter um noivo e é necessário que este noivo faça com você uma aliança. Só que Deus, ele não faz aliança de ouro, porque o ouro é corruptível. E Deus é imutável e incorruptível. Então Deus, quando faz aliança, ele não vai fazer aliança com você hoje e amanhã ele vai desfazer a aliança. Porque Deus não é homem para mentir, nem filho do homem para se arrepender. Então a aliança de Deus se consiste no quê? No sangue. Porque o dam, o sangue, ele é a alma. O sangue, ele é a vida do corpo. É por isso que um cristão não pode comer sangue. Porque o sangue é a vida do animal. O sangue é a vida do homem. E quando Deus ele faz uma aliança de sangue, ele não vai olhar para a aliança, mas ele olha para o sangue que foi derramado. E quando ele olha para o sangue que foi derramado, e a alma vem de Deus, e Zacarias vai dizer que nós somos gerados dentro de Deus, então automaticamente a alma tem que voltar para o Criador. Só que a palavra no hebraico para aliança é brit. Então ele tinha que ter uma brit. Para ele poder ser um noivo, ele tem que ter uma brit. E a etimologia da palavra, a primeira vez que aparece essa palavra no texto bíblico, é Gênesis capítulo de número 8. Estou correndo. Gênesis capítulo de número 8, a Bíblia Sagrada vai dizer que Deus manda um dilúvio na terra porque se arrependeu de criar o homem e vai destruir a terra. A Bíblia diz que Noé, o descanso está dentro da arca, betumada por dentro e por fora, guardado por Deus. Deus deixa eles 80 dias e depois Deus vai se arrepender de querer destruir a terra. Só que Deus ainda não tinha feito pacto com Noé. Deus livrou Noé da morte, mas não garantiu o futuro de Noé. Deus livrou Noé da morte, mas ele ainda não tinha aliança. Então a Bíblia Sagrada vai dizer que ele vai sair de dentro da arca e a preocupação dele é fazer uma aliança com o Eterno. Então ele vai sacrificar um betulá, olã, corbã, um cordeiro puro e virgem diante do altar do Senhor. E a Bíblia diz que quando ele sacrifica, Deus recebe a sua oferta e vai fazer com ele uma aliança. Aliança de sangue. E ele vai dizer assim: olha, eu faço uma aliança com você de que eu não vou mais destruir o mundo com água. Só que se é aliança, tem que ter um símbolo visível do compromisso. Então todas as vezes que desce água do céu, todas as vezes que tem chuva, tem gente que já pegou, gosta de igreja inteligente. Deus, ele manda um arco celeste para dizer assim: o homem pode se arrepender, mas eu não me arrependo daquilo que eu te falo. Ei, Jesus me trouxe lá de Portugal para ser profetisa sobre a tua vida. Tem gente que achou que a promessa acabou, que a aliança quebrou, mas Deus está dizendo: olha para os céus, porque a minha aliança é imutável. Eu não me arrependo e não esqueço dela. Primeira aliança, sangue de animal. Só que Deus aperfeiçoa.
E ele vai fazer uma aliança com o sangue do homem. Gênesis 17. Ele vai chamar Avraham Avino para fazer uma aliança com ele. E agora não é mais através do animal, mas é através da carne do homem. Porque a aliança tem que ser na carne. A aliança não é através de um bode, através de um carneiro, através de um cordeiro, mas é a nossa carne que tem que estar incorruptível diante de Deus. Então ele chama Avraham e fala: Avraham, tira o prepúcio. Aliança na carne. E o que era o prepúcio? O prepúcio, você sabe o que é, eu não vou explicar, tem homem na casa. Só que o prepúcio se dá quando se tira o prepúcio, acontece duas coisas. A primeira, a carne é exposta, e a segunda, a sujeira é exposta. Era Deus dizendo assim para o homem: sabe, a aliança agora na carne. Então eu tiro tudo aquilo que você queria encobrir. E todas as vezes que você olhar, você vai ver da sujeira, mas vai lembrar do pacto que eu faço com você, e por isso você vai sobreviver. Ei, Jesus está dizendo para alguém aqui nesta tarde: pode ter aliança e pode ter sujeira, mas o Espírito Santo está te visitando, está trazendo a promessa e está renovando você. Então ele cria a Brit Milá. Só que a Brit Milá é muito pouco para poder sustentar aquilo que Deus tem. Então vem Cristo. E Cristo agora vai criar a Brit Hadashah. O que é Brit Hadashah? É o pacto da nova aliança. Só que não é feita com sangue de homem, não é feita com sangue de carneiro, mas é feita com o sangue de Cristo vertido na cruz do Calvário, que tem poder de comprar, lavar, redimir e purificar a minha vida e a tua vida. Ei, você não foi comprado com sangue de bode, com sangue de carneiro e nem por sangue de homem, mas você foi comprado pelas mãos do seu Criador. Quando ela diz assim: como se dará isso? Porque eu estou em estado de anúncio. Eu não estou casada, mas eu tenho um noivo. Eu não estou casada, mas estou debaixo de promessa. Eu não estou casada, mas eu estou esperando, porque ele prometeu para mim que vai voltar. Ele trazia a aliança, e junto com a aliança, ele trazia também um cálice. Ele ia até a casa da noiva para fazer promessa de casamento, para dizer que se ausentaria, mas voltaria. E nesse dia, ele trazia um cálice. Ele trazia um cálice de Yain, um cálice de vinho. Só que Jesus não é o Yain, porque o Yain é um suco da uva fermentado. E o fermento é símbolo do pecado, e o corpo de Cristo não tem pecado. Então ele é um tirosh. O que é um tirosh, pastora? Um tirosh é um vinho que é doce, é um vinho que não tem fermento, porque não tem pecado, é o corpo de Cristo. É conhecido na Bíblia Sagrada como o vinho novo. Então o vinho representa o quê? O corpo de Cristo. Porque ele é novo, porque a sua vida só foi de 33 anos. Ele é doce porque ele não tem amargura. Porque você conhece um crente que é amargo, irmão, quando você fica perto dele. Agora você conhece um crente que é cheio de Cristo, porque ele é doce como a doçura com que ele nos salvou. E ele vai pegar o cálice. E ele vai dizer: Baruch atah Adonai Eloheinu melech haolam asher kideshanu bemitzvotav yam. Bendito sejas tu, eterno nosso Deus, Rei do universo, que nos santificaste com os teus mandamentos e nos deste o fruto da vide. Ele vai beber
e vai dar para ela beber. E ele vai fazer uma promessa para ela. Ele vai dizer assim: eu só voltarei a beber este vinho no dia que nós estivermos na bodas. Aí a Bíblia Sagrada vai dizer, no livro de Mateus, que o noivo está sentado com a noiva na mesa. E os seus apóstolos estão com medo de beber. E Jesus vai dizer assim: olha, quem não bebe do meu corpo e não come da minha carne, não tem pacto comigo. Ele vai beber e vai dizer assim: olha, este é o cálice da nova aliança. Tem gente que pegou, mas eu vou te ajudar, você que está dormindo por causa da comida. Ele está dizendo assim: sabe, Abraão, eu fiz uma promessa com ele, mas a minha promessa é que eu vou casar com você. Então esta é a aliança, o compromisso. Pode passar o tempo, pode entrar dificuldade, pode o mundo virar de ponta cabeça, mas a minha aliança é inquebrável, porque foi feita com o meu sangue. E aí Jesus vai dizer assim: eu não beberei mais deste cálice. Oh, aleluia. Até o dia que eu estiverem com vocês. Sabe o que ele estava dizendo? Ele estava dizendo uma coisa muito básica. Existe uma coisa no judaísmo por nome de Kiddush. O que é Kiddush? Kiddush vem de Kadosh. O que é Kadosh, pastora? Santificação. Kiddushin Ryu Ki Kadoshani. Sede santos, porque eu, o Senhor, sou santo. E aonde aparece a primeira vez do Kiddush? O Kiddush se dá por causa do Shabat. É uma cerimônia que se faz com vinho. Então qual é o contexto do Shabat? Shabat não nasceu em Êxodo. Shabat nasceu no Gênesis. Porque o Eterno cria Hayom Shishi, o sexto dia. Você pensou coisa errada, né? E depois o Eterno Shabat. Então, o que é Shabat? Shabat é mais do que um dia. Shabat é mais do que o sábado. A palavra Shabat é descanso. E a palavra descanso é sábado. Então, quando o Eterno está dizendo assim, olha, e no sétimo dia ele Shabat, ele está dizendo assim, e no sétimo dia ele descansou. Só que o texto vai dizer assim, olha, e no sétimo dia o Eterno descansou de todas as suas obras. E o que é tudo? Todas é todas. Todas é todas? Amém? Quem está comigo? Amém. Todas é quase todas? Todas é a metade de todas? Todas é todas as obras que o Eterno criou. E quais são as obras que o Eterno criou? Todas as obras. Então logo eu entendo que a bênção que eu preciso para amanhã, o Eterno já criou quando Ele criou todas as coisas. Tem gente que já pegou. Quando eu entendo que eu vou precisar de uma bênção daqui um ano, eu entendo que o Eterno já criou todas as coisas. Então eu faço o quê? Eu não me estresso, porque eu entendo que tudo que Ele tinha para criar, Ele já criou. Então eu vou descansar, porque eu creio no Deus da providência. É por isso que Cristo vai dizer assim, olha, Adon Ka Shabbat, eu sou o Senhor do sábado. Quando ele diz assim, eu sou o Senhor do sábado, ele está dizendo assim, sabe, as pessoas se fadigam por causa de tanta coisa, mas quem vem até mim tem descanso para a alma. Quem vem a mim entende que pode passar dificuldade, mas que eu desde o Gênesis já criei todas as coisas. Então descansa, porque é uma questão de tempo
e Deus vai te dar a vitória. Então, neste dia, ele santifica o cálice. Porque o Shabat é um tempo de alegria. É um dia que eu não posso me entristecer. Porque eu não me entristeço. Porque eu entendo que Deus criou todas as coisas e que a bênção que eu preciso para amanhã Ele já criou. Então eu me alegro porque eu confio no Deus que eu sirvo. Então eu santifico o sábado. Porque eu entendo que é um tempo no Senhor que eu vou descansar. Só que Jesus fala assim, olha, eu não beberei mais. Ele fala igual o noivo. Até que venha o nosso casamento. Sabe o que ele estava dizendo? Que ele não teria mais alegria. Que ele não gozaria mais de nenhum tipo de alegria até estar junto com a noiva. Sabe o que Jesus está dizendo? Que embora ele já tenha preparado todas as coisas, ele está esperando a boda do Cordeiro, porque a Bíblia Sagrada diz que já tem a mesa preparada, e naquele dia nós vamos ceiar com ele, e ele ceiará conosco, porque ele é o nosso noivo esperado. Ele dava para ela, e depois ele fazia promessas para ela. Ele fazia promessa de dar uma casa para ela. Porque quem casa quer casa. Por isso que quando vai celebrar o casamento no judaísmo, tem que ter uma rupá. A rupá é a primeira casa do casal. É por isso que a primeira letra da Bíblia começa com Beit, que é uma casa. Porque o noivo prepara a casa para poder morar com a noiva. Aí a Bíblia Sagrada vai dizer que Jesus vai se ascender aos céus, o noivo. E quando ele vai se ascender aos céus, ele vai olhar para os seus discípulos que estão achando que o noivo não vai mais voltar, e vão começar a chorar, mas ele vai dizer, sabe, não se turbe o vosso coração. Você crê em Deus? Então acredita também em mim. Sabe por quê? Porque a casa já está preparada. E se não fosse assim, eu não vos teria dito, eu vou, mas eu volto para buscar a minha noiva. Se tem alguém que está esperando a noiva aqui, joga a mão para cima e glorifica, porque ele está aqui. Então ele vai fazer outra promessa, além de dar a casa. Eu estou encerrando, 5 minutos eu encerro. Ele vai dar a casa para ela, e ele vai fazer obrigação. Ai, que noivo bom. Eu vou abrir um parênteses aqui. Eu vou abrir. Eu queria que o teu varão estivesse aqui agora, igual o meu varão tá. É de Deus. Você quer saber a prosperidade de um homem? A prosperidade do homem está no quanto ele cuida da sua mulher. É bíblico. Quanto mais ele te der, varoa, mais Deus vai dar para ele. Porque ele é o provedor. Deus não quebra aliança. Deus deu a ele o dom da provisão. Olha, Deus é o provedor, amém? Então ele tem uma criatura. Então qual é a obrigação do Criador? Prover para a criatura. Então a mulher, ela foi criada por causa do homem. A Bíblia diz, não sou eu. Então logo que fomos criadas por causa deles, nós temos o direito de ser sustentadas e mantidas por eles. Então o homem que quer prosperar, minha irmã, tem que te dar casa, tem que te dar roupa, tem que te dar sapato, tem que te dar manicure, tem que te dar anelzinho de ouro e cuidar bem de você. Aí ele vai fazer uma promessa para ela. De dar roupa, tá na Ketubá, tá lavrado na Ketubá. Meu Deus. De dar roupa e de dar sapato para ela. Só que Jesus, se o homem natural consegue dar, calcula o noivo, minha irmã. Aí ele vai olhar em Mateus e vai dizer assim: não estejais ansiosos pelo que haveis de comer, e nem pelo que haveis de beber, e muito menos aonde haveis de dormir. Olhai para os lírios do campo, porque nem Salomão em toda a sua glória elevou o nível demais. O nível está elevado. Salomão teve 1000 mulheres. Então o que Cristo está dizendo? Se Salomão, que era um rei carnal,
conseguiu ter 1000 mulheres sustentar ela, quem dirá o vasto Pai Celestial? Ei, levanta a mão que eu vou profetizar. O noivo está vindo com providência para a sua casa, para a sua vida e para a sua família. Aí ele vai chamar as 4 testemunhas, porque ele vai ter que ter um documento. Porque o documento fala da promessa. Todas as vezes que ele errava, ou todas as vezes que ela estava aflita com as necessidades, ela olhava para o documento e se lembrava que no documento tinha promessa feita. Então ele chama 4 testemunhas para lavrar uma ketubá. E Jesus, que não deve nada para ninguém, também chama Marcos, chama Mateus, chama Lucas e chama João para lavrar a Brit Hadashah, o Novo Testamento que é feito pelo sangue de Cristo. Ei, você pode adorar esse Senhor nesta tarde, porque Ele já providenciou todas as coisas. Eu encerro aqui. Maria olha e diz assim: como se dará isso? Se eu não tenho esposo, o anjo fala, mas tem promessa. Como se dará isso se eu não estou casada? E ele dirá: o Espírito do Senhor descerá sobre ti, e o santo que de ti há de nascer será o Salvador do mundo. Aí ela enche a boca dela de cântico. E eu só vou ler o cântico porque você é igreja inteligente, já pegou. A minha alma engrandece ao Senhor, e o meu espírito exalta o Deus, o meu Salvador. Por quê? Ele não atentou para a humildade da sua serva. Pois agora, eis que todas as gerações me chamarão bem-aventurado, porque o poderoso e santo me fez grandes coisas, e santo é o seu nome para sempre. A sua misericórdia vai de geração em geração sobre os que o temem. Agiu com o seu braço valorosamente, dispersou os que nos corações alimentavam pensamentos soberbos, derribou do seu trono os poderosos e exaltou os humildes. Encheu de bem os famintos e despediu vazios ricos. Amparou a Israel, o seu servo, e fez lembrar da sua misericórdia a favor de Abrão, sua descendência, como prometera aos seus pais. Ela olha e entende que é uma questão de tempo Herodes sair do trono. Ela olha e entende que mesmo a dificuldade que ela terá em carregar o Cristo, ainda assim valerá a pena, porque ela está debaixo de uma promessa, e a promessa é que Ele voltará para buscá-la. Se coloca sobre os seus pés, eu quero orar com você. Salve, mulher agraciada. Bendita és tu entre todas as mulheres, e bendito é o fruto do teu ventre. Maria, não temas. Não temas porque a dificuldade virá. Não tema porque as perseguições virão. Não tema porque as lutas também virão. Mas de ti há de nascer o santo, a Kadosh Baruhu. Pega para mim, por favor, querida. Obrigada. Não temas, Maria. Eu quero convidar você para vir aqui na frente. Eu tenho 1 minuto e eu não vou passar do minuto. Você para vir aqui na frente. Você que entrou por essas portas nos dias de Herodes. Mas o Espírito de Deus vai parar sobre este lugar nesta tarde. E o anjo vai descer para te trazer a vitória. Pastor, eu estou igual Maria, não tenho nome. Não tem problema, irmã. Ninguém está aqui preocupado com o nome. Pastora Grace não faz congresso com nome. Ela faz congresso com a presença. Ninguém está aqui atrás de nome, está aqui atrás da graciada. Eu vou orar para quem vir aqui na frente em 1 minuto, tá bom? Você tem... Aí, varoa, vem que a bênção é tua. O louvor pode adorar o nome do Senhor. E eu vou fazer uma única oração, amém? Pai, em o nome do Senhor Jesus, Deus, na tua presença eu coloco a tua serva, Senhor.
Senhor Deus, vai de encontro com a providência dela nesta noite. Vai repreendendo, ó Deus, todo o mal contra a vida dela, toda a fúria do inimigo. Ela vai cair. Ai, tocando, Jesus. Todo mal contra a vida dela. Toda língua que se levanta contra ela em juízo, venha ser desfeita pelo poder que há no nome de Jesus. Ai, justificando a tua serva, Senhor. Ai, derramando da tua presença, do teu poder e da tua graça, Senhor. Nós abençoamos, ó Deus, a tua filha, Senhor Deus. Nós queremos repreender todo o mal, Senhor Deus, vai contra a vida dela, Senhor. Nós pedimos ao Senhor, Espírito Santo de Deus, visita o teu povo, Senhor Deus, com a tua presença, com o teu poder, com a tua graça, desfazendo, ó Deus, todo o mal, Senhor Deus, Pai. Nós oramos, Senhor Deus, Pai, a ti, Senhor Deus. Levanta, Senhor Deus, mulheres agraciadas, Senhor. Mulheres agraciadas, Senhor Deus. Mulheres cheias do teu